Fala galera, então estamos de volta. Nas duas últimas aulas a gente falou a respeito de o que é marca, o que é identidade visual. A gente delimitou essas duas coisas, deixou bem claro o que é marca, deixou bem claro o que é identidade visual e agora a gente precisa chegar no último item dessa hierarquia, que é o que é logotipo, o que é um logo, o que é um logotipo. Mas a gente vai dividir isso em duas partes, tá? Na primeira parte dessa nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a história do logotipo. Porque o que acontece? Eu ouço muitas pessoas falando, agora tá na moda esse negócio de logotipo. Galera, logotipo existe desde sempre praticamente, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula de hoje, principalmente nessa primeira parte da aula, certo? Então, vamos para a tela aqui. Então, como eu falei aqui na introdução da aula, o título dessa aula, logotipo, um pouco de história, vai nos fazer entender um pouco de por onde isso tudo começou. É difícil definir, mas o que a gente pode dizer? Que existem registros muito antigos que tinham a ideia de dar propriedade a alguma coisa, tá? Vocês já devem ter visto esse tipo de imagem, são hieróglifos, né? E dentro desses hieróglifos existia o que se chama de cartuchos, certo? Esses cartuchos serviam para identificar, normalmente, um faraó, tá? E nesse caso aqui, pessoal, século 25 a.C., esses construtores aqui estavam identificando que aquela obra foi feita, foi realizada pelo faraó, que eu não vou arriscar falar o nome, mas tá aqui escrito para vocês. Certo? Então, isso aqui, esse cartucho, identificava que aquela obra lá, faraônica, era do faraó tal, certo? Então, vejam que isso é muito antigo. A gente pode começar por aqui a nossa linha do tempo sobre logotipo. Na Idade Média, pessoal, também existiam algumas marcas que eram identificadas. Por exemplo, ó, esses símbolos aqui, eles que tem cara de monogramas, de grafemas, eles foram encontrados em catedrais lá na Europa e isso aqui ajudava a identificar quem era o pedreiro mesmo, né? O que trabalhava com pedra. Ele deixava lá a marquinha dele em determinado setor lá da catedral para identificar quem foi que construiu aquilo ali. Então era como uma assinatura para aquele pedreiro. Ele não deixava o nome dele, mas ele deixava um símbolo ali e esse símbolo marcava qual foi a oficina, qual foi o pedreiro que fez aquela parte daquela obra. Então, mais uma vez, vejam que esse negócio de usar símbolos para registrar alguma coisa é muito antigo. Uma outra questão que a gente pode trazer aqui, que também foi bastante explorada com questão a símbolos, foi lá no início das navegações e do comércio, tá? Isso aqui a gente pode chamar de vaso de barro ou ânfora, né? Que seria um termo mais apropriado. Essas ânforas, pessoal, serviam para transportar produtos líquidos ou até mesmo incensos, ervas, sal, tá? E essas ânforas, elas vinham com algum tipo de simbologia que identificava quem era o fabricante, quem estava fornecendo aquele produto. Então, o cara saía lá de Portugal e ia lá para a Índia, ele saía com uma ânfora já registrada de quem era o fabricante, né? Quem estava fornecendo aquele produto. Isso aqui, inclusive, deu início a duas coisas importantes, que é a pirataria, né? Porque acontecia, às vezes, de outros fornecedores se apropriarem daquela marca, porque vejam, não era muito difícil fazer um vaso desse com uma marca dessa, né? Então isso deu início também a um processo de pirataria. E outra questão importante é que aqui começou a se criar algo como uma identidade visual. Alguns desses caras que forneciam esses produtos, como óleos, incensos, ervas, sal, enfim, eles começaram a fazer ânforas em formatos diferentes, em formatos mais difíceis de ser pirateados. Então é quase que o início de uma identidade visual. A gente sabia que quando recebia aquela ânfora daquele formato, era lá daquele cara lá, tá? Então, mais uma questão importante na história dos logotipos.
Outra coisa que a gente pode marcar como registro de símbolos, de logotipos, é a heráldica. Tá? A heráldica nada mais é do que esses símbolos que eram usados para identificar principalmente famílias. Tá? Principalmente famílias, mas também eram usados até como símbolos de guerra. Né? Então, existia um manual para esses símbolos, onde ficavam definidos quais tipos de cores deveriam ser usados, qual o formato do brasão, qual a textura deveria ser usada. Tá? Então vejam que é um início aqui de um estilo de expressão, né? De quase que uma identidade visual mesmo, um manual de identidade visual. Então, a heráldica, muito importante, até hoje é utilizada e até hoje a gente vê sinais disso nos nossos logotipos atuais. Vejam que esse aqui, ó, é muito parecido com o símbolo da Renault, por exemplo, com o logotipo da Renault. Então, a gente tem até hoje heranças dessa heráldica. E aí, isso tudo mudou, isso tudo... Com a Revolução Industrial veio também uma revolução nos logotipos, tá? Eu até trouxe o exemplo aqui da John Deere, que é um dos logotipos mais antigos já registrados, né? Vejam que ele data de 1876. Então, junto com a Revolução Industrial, veio essa revolução na parte de logotipos, mas de se identificar as empresas, se identificar os produtos, identificar os serviços através de símbolos. Isso fez com que as empresas fossem reconhecidas de forma mais fácil, porque acabou que a concorrência também aumentou. Então, por exemplo, a John Deere fabricava tratores, mas era John Deere e tinha muitas outras indústrias de tratores lá no início da Revolução Industrial. Então, uma forma de se diferenciar era tendo um símbolo, tendo um logotipo, para que as pessoas pudessem mais facilmente identificar aquela empresa. Certo, pessoal? Então, esse é o último slide dessa aula. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre logotipo. A gente já falou, como eu disse lá no início, a gente falou de marca, identidade visual e estamos agora em logotipo, certo? Seguimos, então, na próxima aula. Um abraço.